Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Agora a gente vai ter uma live sobre saúde e alimentação. Bom dia, bom dia. A gente estava esperando o Ricardo e a Mônica, que foi maravilhosa a live. Agora a gente vai começar com a doutora Juliana Gabriel e só estou esperando ela entrar para a gente começar, tá bom? Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Pode ir já perguntando, porque a gente tem pelo menos uma hora pra gente conversar aqui, tá bom? A Juliana já entrou. Oi, Ju. Tá conectando? Aê, Olá, oi, bom bom dia! dia! Que alegria estar aqui com você de novo, minha querida. Ah, alegria também toda minha. Tô muito feliz, estava ansiosa para te encontrar de novo. Ah, é tão bom, né? Pelo menos virtualmente a gente pode, né? Sim, com certeza. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Eu tava assistindo aqui o finalzinho da outra live, tava Sim, super legal. E eu queria sim. agradecer ao pessoal que tá aqui diretão no batidão, porque É, não, acompanhando a feriado, Segunda Sem né? Carne, no feriado, muito legal, muito Sim, bom, é muito legal porque bom. daí já emendou uma na outra, né? E uma complementa a outra, na Sim, verdade, né? isso aí. Então vai lá, Ju, se apresente para todos aí, porque tem muita gente às vezes que não conhece você, então se apresente. Tá, vou me apresentar então. Bom, primeiramente, queridos, bom dia. Meu nome é Juliana, Juliana Gabriel. Eu sou médica endocrinologista, sou uma carioca que mora em Campinas. Mas a gente brinca que a gente sai do Rio, mas o Rio não sai da gente, então bullying com Sim. sotaque sempre tem, né? Ah, eu sou uma curitibana que mora em São Paulo, então também, Então o você sotaque sabe não muito, sai. você sabe muito bem o que que é isso. Eu Sim. brinco assim, gente, porque eu também sou professora universitária, eu dou aula numa faculdade de medicina, eu sou preceptora de residente, e como a gente tem aluno do Brasil inteiro, né? Mas o carioca sempre sofre, não tem jeito. Sim. Eu também sou professora da pós-graduação de nutrição vegetariana com chancela da SBB, né, pela Sim. Plenitude, que foi onde eu conheci a Sim. Mari, esse serzinho de luz aí que está comigo. E eu sou vice-presidente da ABMV, Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, que está sendo representada aqui pela minha camiseta. Muito bem. Muito bem. É isso. Ah, e uma coisa importante que eu esqueci de falar. Vegana há 3 anos e meio. Quase Ah, 4. muito bem, muito Muito bem. bom. Muito bom. Ah, bom, deixa eu me apresentar também. Eu sou a Marilise, Isso. sou nutricionista de campanhas, né, da Segunda Sem Carne. E assim, o nosso projeto era de fazer as lives e falar sobre saúde. Então, estamos aqui com a pessoa certa, né? Na verdade, uma dupla perfeita, né? Porque é Sim, uma sempre bom ter complementa uma. a outra, né? É sempre bom ter uma Nutri comigo, adoro. Ai, que bom, que bom. Então, Ju, me conte. Agora me surge uma dúvida sobre a questão dos médicos vegetarianos. Como é que funciona a associação? Ah, obrigada por dar esse espaço. Uhum. Na verdade, assim, a SBB ela já faz um trabalho muito legal com o público, né? E as campanhas, a Segunda Sem Carne, inclusive, eu tenho vários panfletinhos no consultório, eu adoro. Sim. Na verdade, a ABMV surgiu justamente por uma coisa que o Ricardo tinha acabado de falar aqui na live, no finalzinho. Uhum. Essa coisa do médico, da pessoa ir procurar, a pessoa decide parar de comer carne, ela tem muitas dúvidas, ela vai procurar um médico, e aí o médico fala que ela vai morrer, ou vai ficar com anemia, essas coisas, né? Sim. E, na verdade, eu até vou aproveitar e fazer um paralelo com a minha própria história. Eu sou da academia, né? Eu sou professora, eu fiz pesquisa, então, assim, eu acredito do fundo do meu coração que a grande maioria dos médicos fala isso porque realmente acha isso por não conhecer o outro lado. Existe muita ciência, existe muito artigo, principalmente nos últimos 10 anos, a quantidade de trabalho científico assim multiplicou grandemente no Sim. mundo. Só que esses trabalhos, eles não chegam nos médicos, em especial nos médicos em formação. Não chega, gente. Então, assim, teve até uma pessoa que me perguntou como foi o processo, né? Foram 6 anos de transição. E nesse processo eu vivi também um processo de muita dúvida, porque eu fiz meu mestrado e meu doutorado, e nessa mesma época foi a época que eu comecei a me interessar, que eu comecei a saber que existia, porque até então eu não sabia. A gente ouve falar, mas, né?
Sim. Graças a Deus, nos últimos anos isso tem sido muito mais falado, mas há 10 anos atrás, que foi quando começou o meu processo, quase não se falava muito nisso. E eu estava dentro de uma das maiores universidades do Brasil, com acesso a um monte de literatura científica, e essa literatura não chegava. E eu, como endocrinologista, né, fazendo um mestrado, eu não conhecia um monte de coisa. E aí, na verdade, assim, eu estou traçando esse paralelo porque eu acredito que a ABMV, né, que é a Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, e a minha história estão muito congruentes. E é por isso que eu estou lá hoje, né? Sim. Quando eu descobri que existia muita ciência, e foi até através de um livro chamado Vegetarianismo e Ciência, de um médico Nossa. cardiologista de São Paulo. É um livro de 2006, é um livro antigo, mas eu busquei esse livro na internet porque eu queria entender a ciência por trás. E quando eu li esse livro, na verdade, esse livro ele é um compilado de trabalhos científicos que foi, eu acho que a tese dele, e aí ele acabou publicando como livro. E aquilo foi uma epifania para mim, porque eu falei assim, meu Deus, gente, como que existe tanta literatura e eu que estou dentro de uma universidade fazendo pesquisa, eu não tenho acesso a isso, né? E eu acho que, se aconteceu comigo, isso acontece com muitos profissionais, não só médicos, mas acho que na nutrição também é assim, não é, Mari? Sim, Eu sim. acredito que nas faculdades de nutrição deve acontecer parecido, né? Quase Então, nada, assim, né? quase nada. O Sim. objetivo da BMV é justamente trazer. A Gleice está aí. Trazer esse conhecimento científico para os colegas profissionais de saúde, em especial os médicos. Por quê? Porque médico tem essa mania, né, de querer. Tá, eu entendi o que você falou, mas peraí, deixa eu ver se tem um artigo, deixa eu ver se tem algum Sim. outro colega médico falando, tem isso. Uhum. Então, assim, a gente criou a associação, primeiro para a gente poder se posicionar como associação de classe, mas principalmente o nosso objetivo é trazer esse conhecimento científico para os nossos pares, né? Então, a gente Sim. está pensando aí lógico, a gente tem também um papel de contribuição social, tanto que acho que quase todos nós, pelo menos da diretoria, a gente tem alguma ligação com a SBB, nem que seja uma ligação Sim. efetiva. Sim. Não é? A gente está assim, super à disposição para participar de tudo do que a SVB precisar e tudo Que mais. legal. Mas eu acho que o papel da BMV é justamente essa divulgação científica para que as pessoas parem de ter preconceito com a alimentação vegetariana. Sim, sim. Mas até um gancho na questão da faculdade de nutrição. Eu sou formada há 5 anos, né? Me formei em Curitiba. E assim, a gente não tinha. Na minha sala era eu e mais uma menina, minha amiga. A gente se uniu para ficar. A gente, além das coisas em comum, a gente era vegetariana, né? E assim, eu continuo sendo vegetariana, né? Mas é vegetariana vegana. Mas a questão é que a gente não tinha, era assim, como se fosse pessoas estranhas, Não numa tinha velha referência. escola onde não tinha referência nenhuma. E o dia que fui apresentar a ideia do meu TCC, olhei para escolher o professor para me ajudar. E daí eu olhei e falei, ninguém simpatizava com nada. Eu falei bem assim, bom, eu vou Ai, atrás de alguém que me dê calma nessa hora, né? Porque já desespero eu já tava, né? Então, daí fui atrás de uma professora que abraçou a ideia, mas não foi aquela coisa assim, oh, que legal, vamos lá. Nada. E assim, era as aulas sempre voltadas, não, tem que consumir leite, tem que consumir carne, tem que consumir ovos. E eu falava, não, gente, não é assim. Muita coisa que eu aprendi foi fora da faculdade pesquisando, porque hoje em dia melhorou bastante a questão da aceitação do vegetarianismo. E assim, eu pensava, quando eu sair da faculdade, eu não vou ser aquele profissional que vai dizer assim, você tem que comer carne. Não, você tem que, por causa que você vai ficar fraco, você vai ter problema de saúde. Não, eu sempre abracei todos os pacientes. Eu sou vegetariana, então vem comigo, vamos lá. E assim, eu acredito que você da mesma forma, você atende também pacientes que comem carne, né? E sim. assim, a gente tem todo o respeito. Do jeito que eu não fui respeitada pelos profissionais que eu procurava quando eu precisava de um exame de sangue, alguma coisa assim, eu falei, não quero ser como eles, então eu faço a diferença. Eu vou fazer a diferença quando eu me formar, eu faço hoje em dia a diferença. Tenho a sorte mesmo de trabalhar na sociedade vegetariana, hoje em dia no setor de campanhas. Mas assim, eu me sinto muito feliz de estar ali, porque eu me sinto parte daquele mundo que eu sempre sonhei, né? E assim, eu acredito que você, sendo vegana ou vegetariana, ou os profissionais que você
tá dentro da associação, você se sente parte daquilo, né? Sim, muito. É isso que Não, complementa. é muito legal. E quando a gente se conheceu e se juntou, na verdade é como se eu tivesse reencontrado amigos, sabe? Ah, é muito Sim. legal. A gente encontrar pessoas iguais, eu acho que isso é muito legal, porque quando a pessoa está na transição, se ela é a única do grupo. Opa, Cortou? peraí que a Ju congelou. Vamos lá. Voltou. Congelei, É, voltou. voltei. Ficou parada, não tava te ouvindo. Volta. Pronto. Não, o que eu tava falando, até assim, eu dei uma aula esses dias que eu levantei um artigo que falava sobre isso. Eu acho que quando a gente começa uma transição, dá uma sensação de solidão muito grande, né? E Uhum. um dos maiores motivos que a pessoa se torna ex-vegetariano é justamente por conta dessa questão do apoio social. Sim. E você falou isso em relação à sua faculdade, à SBB, na minha própria Uhum. história, né? E ter encontrado os médicos vegetarianos, para mim, foi muito importante para eu me fortalecer e continuar no Sim. meu caminho. E eu acho que essa questão de você ter uma referência faz toda a diferença. Então, Sim. assim, eu dou aula numa faculdade de medicina, numa graduação, né? A gente tem, né, mais de 200 alunos por turma. Então, assim, é muita gente. E de vez em quando algum aluno, mesmo que não seja meu aluno direto, me descobre, vem falar comigo, professora, que bom saber que eu tenho uma professora vegetariana, porque eu sou vegetariana e eu sofro bullying, porque eu sou vegetariana, né? Sim. Na Então, verdade, assim, a questão é a falta de respeito, né? é, A é, gente respeita os outros, mas os outros não respeitam a gente. Daí, quando a gente encontra alguém que pensa igual a gente quer ficar do lado, né? quer ficar do lado. Eu prefiro Sim. acreditar, Mari, que assim, na Uhum. verdade, eu já fiquei chateada com essas coisas, mas hoje eu prefiro acreditar que é falta de conhecimento. Sim. Eu acho que É. o ser humano tem muito medo do novo, né? E daquilo que ele Uhum. não conhece. Então, para as pessoas que nunca ouviram falar, que não conhecem, e é por isso que eu acho que as campanhas, que é o que você faz, são tão importantes, sabe? É porque Uhum. levar conhecimento. Então, assim, o desconhecido assusta, mas se as pessoas conhecem, ouvem falar, tem algum amigo. Então, no meu grupo de amigos, eu me lembro que no começo as pessoas me estranharam, paravam de me convidar para as coisas. Hoje em dia, eu tenho vários amigos que não são vegetarianos, mas que Uhum. buscam receita só para me receber na casa deles, né? Quer dizer, Sim, mudou eu muita acho coisa, né? muda muito, graças a Deus. É, antigamente a gente levava o pratinho de comida. Hoje É, agora as pessoas sempre procuram buscar alguma receita que agrade a gente, né? carregada, gente, isso é tão legal, né? É muito Sim, bom. com certeza. A Marcela falou, pergunta se você dá palestra, Ju. É, eu pessoalmente dou palestras, mas a BMV a gente tem assim membros em várias cidades do Brasil. Então, por exemplo, aqui em Campinas, eu vi que o Dr. Renato acabou de entrar. A gente participou do Vegan Day Campinas, foi uma iniciativa da SBB Campinas, e a gente palestrou Uhum. lá. Nós estávamos em 4 médicos. Ai, que Foi legal. super legal, foi super legal. E sempre que precisar de algum apoio da gente, é só entrar em contato que a gente está aí para ajudar, viu? Nossa, aqui eu vi agora uma mensagem da Michelle. Michelle foi minha primeira nutricionista quando eu comecei a trabalhar como técnico em nutrição em Curitiba. Daí ela escreveu assim: parabéns, Mari, que orgulho. Ai, Mi, que saudade, meu Deus. Ai, olha que emoção. É muito bom encontrar a galera por aqui, né? Sim. Ó, a Marcela fala assim: você tenta plantar a sementinha do veganismo nos seus pacientes que comem carne, principalmente aqueles com doenças cardiovasculares? Olha, na verdade, assim, eu tento, mas eu não, nem sempre eu tento de forma direta, tá? Uhum. Muitas vezes a única coisa que eu falo é que eu sou, mas que nem você falou, eu respeito o momento do outro, a transição do outro. Uhum. E muitas vezes, quando eu falo que eu sou, algumas pessoas ficam curiosas. E para essas pessoas, quando a pessoa fica curiosa, é maravilhoso, né? Porque daí a gente Sim. abre uma porta para a gente falar. E uma vez eu estava atendendo, foi muito interessante. A mãe levou a menina, que era uma adolescente, para o consultório, porque a adolescente queria virar vegetariana e a mãe estava apavorada, né? Sim. E aí foi super legal, porque assim, a mãe chegou achando que eu ia falar o contrário, que eu ia falar que ela tinha que comer e tal. Então, na verdade, assim, ela levou a filha no Uhum. endócrino para que o médico reforçasse a crença dela de que não podia. E aí, Sim. quando ela chegou lá, ela não sabia que eu era vegetariana, foi meio que uma coincidência. E aí eu comecei a falar, falei, você vai virar vegetariana, parabéns, que maravilhoso. Aí foi muito engraçado, que a mãe olhou pra minha cara e falou assim, mas
doutora, ela não vai ficar anêmica? Não. E aí, tem uma pessoa, a Marcela colocou aqui que as crianças vão salvar o mundo. Eu tenho visto muita criança, adolescente vegetariano, graças a Deus, né? Sim, eu também atendo. Né? E aí, assim, só pra concluir, o que aconteceu com essa mãe foi que aí eu resolvi contar pra ela por que que eu me tornei vegana, né? E eu contei um pouquinho disso que eu falei pra vocês, né? Da minha descoberta com as coisas da ciência, do primeiro documentário que eu vi. Na verdade, não foi nem um documentário, foi aquele vídeo da Mercy for Animals com a Lana Hotz, que foi o que tocou meu coração. E, na verdade, ao contar a minha história, ela se inspirou até de ir ver os documentários e filmes que eu comentei, né? Então, assim, eu acho que quem não tá aberto, por exemplo, eu falar, eu sou vegana e a pessoa não fala nada, eu não falo mais nada também, porque aquela Não deu abertura. Não deu abertura e tá tudo bem. E às vezes passa 6 meses, passou, e aquela pessoa volta no assunto. E aí é onde a gente tem abertura para falar. A mesma coisa eu faço com os meus pacientes. Eu tento conversar, aí se ele dá abertura, opa, eu vejo uma luz no fim do túnel, né? Mas se caso não deu abertura, tudo bem, é uma evolução, cada um tem seu tempo. Mas a questão da campanha Segunda Sem Carne é bem interessante. Eu falo, gente, um dia na semana, daí daqui a pouco o paciente fala, não, já tô 2 dias, já tô 3 dias. E assim, principalmente eu aplico nisso nos pacientes diabéticos ou com doenças cardiovasculares, né? Porque existem estudos que comprovam que uma dieta vegetariana é muito significante para quem tem esses problemas. Então, às vezes, o vegetarianismo mascarado. A gente vai, vamos diminuir os produtos de origem animal, essas coisas. É a minha estratégia também, Mari. Também, a mesma coisa. É que nem a gente fala, vamos aprender com amor, não com a dor, né? Exato. É isso mesmo. Olha, vamos ver se tem aqui os... Teve uma pessoa, o Rodrigo, que falou que foi muito difícil se assumir. Rodrigo, pra mim também. Ainda mais que eu tava dentro da academia, né? Eu tava dentro do meio da pesquisa. Foi difícil, mas a minha sorte é que eu não tava sozinha. Tinha um casal de residentes que era vegetariano. Na época que eu me assumi. E aí foi bom porque, na dúvida, a gente dava a mão e ficava junto. Isso é. A gente sempre encontra pessoas, né? Graças a Deus. Sim. Bom, o que mais aqui? Encontros. A Marcela disse que encontros e palestras sempre ajudaram bastante elas, e ela sempre procura dar dicas para as pessoas, daí o jogo vira. Quem está perguntando, Carles Castiel, quais documentários você indica? A gente sempre fala da dieta dos gladiadores, né? Esse documentário é fantástico. Esse documentário, gente, é maravilhoso. Eu acho que a diferença dele para os outros é que ele fala a língua de quem come carne. Porque ele não vai, ele vai aos poucos mostrando a questão animal, mas ele na verdade começa pela questão científica, pela questão do treino, da força. Eu achei esse documentário muito legal, porque, na verdade, assim, os outros documentários são maravilhosos. Por exemplo, o Cowspiracy, eu amo esse documentário. Eu sou filha de uma professora de geografia, então esse documentário tocou muito no meu coração pela questão ambiental. Mas é difícil alguém chegar nele se já não tem um interesse prévio, né? Sim. E o Dieta de Gladiadores, não, ele é um documentário para todas as pessoas, é maravilhoso. Eu acho que para começar, começa por ele, né? Sim, com certeza. Eu anotei umas perguntinhas aqui que são clássicas, né? Para as pessoas. A questão da vitamina B12 e complexo B. Como a B12 é a pergunta clássica. Depois vem a pergunta das proteínas. Das proteínas, isso sempre rola, né, Mari? Sim. Então, as pessoas têm muita dúvida. Mas assim, primeira coisa, o que eu acho importante a gente falar é que assim, a B12, ela é uma vitamina produzida por bactérias. Ela está presente no solo, na sujeira, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque, na verdade, as bactérias que produzem a B12, elas estão no nosso intestino, mas numa parte do intestino onde a gente não é capaz de absorvê-la de volta. Então, as bactérias do nosso intestino produzem B12, da vaca produz B12, enfim, de alguns mamíferos, e esse cocô vai para o solo e essa B12 fica no solo. Antigamente, a gente não fazia higienização do alimento, a gente simplesmente pegava e comia. Quando a gente era homem das cavernas, não existia sabão nem álcool gel, né? E água sanitária. Nem água, exato. E aí a gente, enfim, consumia. Então, muitas pessoas falam, mas
vegetariano não é natural, porque você vai precisar da B12. Na verdade, o que aconteceu foi que no momento em que a gente começou a esterilizar o alimento, no momento em que a gente começou a usar antibióticos, inclusive nos animais, no solo, a gente começa a ter uma redução dessa ingesta, né, do alimento, e aí o animal, como ele é criado em condições em que não existe isso, né, o animal ele come a comida suja. Então ele vai comer a vitamina da bactéria, essa vitamina vai parar nos seus tecidos, a gente come esses tecidos, a gente não, né? As pessoas que comem carne. E aí existe essa fonte. Então, assim, eu gosto de dizer que existem dois tipos de pessoas, os bons absorvedores e os maus absorvedores. E isso independe se você come ou não come. Então, sempre quando a gente for falar de vitamina ou de qualquer nutriente, a gente tem que levar em conta não só a ingesta, mas a absorção e o quanto seu corpo está precisando, que é a utilização. Então, a ingesta é só uma parte do problema, porque você pode estar ingerindo muito e você ser um mau absorvedor. Ou você pode estar ingerindo bem, absorvendo bem, mas o seu corpo está precisando de tanta quantidade que aquilo não é suficiente, como acontece, por exemplo, em gestantes, em crianças em fase de crescimento, para alguns nutrientes, né? Então, assim, é por isso que estudos falam que 40% das pessoas têm ou deficiência ou insuficiência de B12. E 50% entre vegetarianos. Então, também não é todo vegetariano que tem deficiência. Eu já vi pessoas falando que eu sou vegetariana há tantos anos, eu sempre doso, minha B12 está normal. Porque provavelmente aquele pouquinho que tem nos alimentos fortificados, e ela sendo boa absorvedora, é suficiente. Então, assim, a gente tem que primeiro tirar esse mito de que comer carne é uma garantia. Não, comer carne salva. Não é isso, muito pelo contrário, né, Mari? Depende muito da absorção de cada organismo, né? Exato, e exatamente por isso, porque assim, eles falam que a gente absorve de 5 a 20% da B12 ingerida. E eu sou uma má absorvedora e eu já era insuficiente antes de me tornar vegana. Eu sei porque eu tenho um exame antes. E eu não sabia, né? Porque eu só fui estudar sobre isso depois, quando eu comecei a me interessar. Foi se estudar, né? Fui me estudar e fui me conhecer, fui me entender um monte de coisas. Então, e uma das perguntas que as pessoas sempre fazem na sequência é qual a dose, qual a melhor fonte, como suplementar. O ideal é individualizar e ter um profissional. O ideal é individualizar e ter um profissional de saúde acompanhando, porque também o excesso pode ter problemas, né? Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, minha querida? E a questão da B12, muita gente fala bem assim, a primeira coisa, come a B12, come fígado de boi porque tem bastante B12. Claro, o fígado é onde armazena, né? É a questão, até a gente mesmo, a absorção acontece no intestino e o armazenamento no fígado. Acontece da mesma forma para o animal, mas isso não quer dizer que ele está biodisponível para a gente. Então, assim, a questão é suplementar. Suplementar é a forma mais certa de você estar com o nível certo de B12, né? Não é a questão assim, a alimentação, tanto faz se a pessoa é onívora ou se ela é vegana, depende muito do organismo, como ela está na situação. Às vezes tem um problema no intestino. Normalmente quem faz cirurgia bariátrica já tem um aspecto bem diferente, a microbiota, é onde no intestino acontece a absorção dos nutrientes, também é deficiente de B12. Às vezes a pessoa não sabe e ela tem deficiência. Então o ideal é sempre que for consultar com um médico, nutricionista, pede para dosar a B12, mesmo que você não esteja com deficiência, porque a maioria dos médicos não pedem, né? E eu acho incrível a questão que a B12 é uma vitamina essencial para o cérebro, né? Sim, e teve uma pessoa, a Josane, que colocou um comentário que é o que eu ia fazer na sequência do seu, né? Quer dizer, comer fígado de boi, na verdade, o fígado ele não só acumula B12, como ele acumula muita coisa, inclusive gordura. Muita coisa. E assim, não é legal comer fígado, deixa o fígado dentro do bicho que é melhor. E tanto os anabolizantes como os antibióticos, todos vão para o fígado do boi. Tanto para o fígado da gente como o fígado do boi. Então, ele, por mais que ele seja, entre aspas, rico em B12, mas ele também é rico em um monte de coisa que não serve pra gente. Não é bom pra gente, exatamente. A Marcela colocou uma observação, teve um outro comentário aqui que eu já vou falar da Lilian, mas a Marcela colocou uma observação que eu achei bem legal, né? Quer dizer, uma deficiência grande não consegue consertar só com a alimentação, correto? Correto. Então, eu acho que a alimentação ela é essencial para a gente fazer prevenção e manutenção.
Mas quando você tem uma deficiência nutricional mesmo, geralmente a alimentação não é suficiente, até por aquilo que a gente falou no começo, né? Que não é só a ingesta, é a absorção e utilização. E às vezes a tua deficiência está por excesso de necessidade, não por falta de ingesta. Então, nesses casos, é importante você, dependendo do tipo de deficiência, conversar com o nutricionista ou com o médico. Tem coisas que só o médico pode tratar, tem coisas que o Nutri pode tratar, né, Mari? Sim, sim. E falando de nutrientes em geral, né? Não só de B12. Mas então, de uma forma geral, principalmente falando de ferro e B12, geralmente a alimentação só não é suficiente, a gente tem que suplementar. E muitas vezes a gente, até eu mesma, como nutricionista, já fui no médico, já percebi que o meu ferro, eu descobri que o meu ferro como eu tenho hipotiroidismo, a minha absorção de ferro já é um pouquinho deficiente. Aí eu fui no médico, o médico olhou pra mim e falou, conserta isso com a sua alimentação. Eu falei, gente, não conserto isso com a minha alimentação, eu preciso de Não. suplementação. Aí, tipo, você já sai meio descrente da sala do médico, porque você não quer discutir, porque muito menos você quer discutir como profissional, e ainda por cima, se você falar, eu sou vegetariana, daí que o negócio desandou, porque já faltou a empatia de se colocar no lugar do outro, né? Sim, sim. O pessoal tá falando aqui dos níveis. Lilia, não esqueci do que você falou, não, tá? Mas só pra gente finalizar o assunto B12, existe aquela coisa do 490. Então, assim, pro pessoal entender, eu gosto de explicar da seguinte maneira. Adoro o valor você de referência. É assim, amores. Sempre que a gente vai fazer um valor de referência de laboratório, existe um estudo de população e essa população é estudada em relação a um desfecho, tá? Então, o mesmo vale para o ferro, o mesmo vale para o ácido fólico, o mesmo vale para a B12. Então, qual que é o desfecho que eles olham? Anemia. Então, como é que eles fazem? Eles falam assim, bom, pessoas sem anemia, como que é a B12 dessas pessoas? Ou como que é a ferritina dessas pessoas, que é o estoque do ferro, né? Ou como que é o ácido fólico? E eles estudam, sei lá, 5 mil, 10 mil pessoas, e aí eles percebem, quem não tem anemia está na faixa de tal a tal. Só que a gente sabe que, assim, o nosso corpo humano, ele é muito sábio. E ele sabe que o sangue é um órgão nobre. Então, assim, a última coisa que vai faltar é para o sangue. Então, assim, o corpo, o que ele vai fazendo? Conforme o estoque vai caindo, ele vai tirando daqueles tecidos que são menos essenciais à sobrevivência aguda para priorizar para o sangue. Então, assim, o último lugar que vai faltar ferro é o sangue. O último lugar que vai faltar B12 é o sangue. Por isso que, assim, o valor de referência, se você for esperar chegar no mínimo para tratar, já faltou para um monte de lugar, certo? Então, assim, para você ter anemia, é só quando você está abaixo do valor de referência. Mas a B12, ela tem um efeito muito mais importante no sistema nervoso. Muito mais do que no sangue. Ela participa da formação da hemoglobina, que é a proteína dos glóbulos vermelhos, mas ela também participa de vários processos metabólicos, inclusive na questão da recuperação do sistema nervoso. E quando você tem deficiência leve, ou seja, aquela deficiência que não causa anemia, mas você já tem sintomas neurológicos. Então, por exemplo, a gente pode começar a ter perda de memória, irritabilidade, a gente pode começar a ter dormência nas pernas. Eu lembro que eu tinha umas dormências nas pernas que eu achava que era circulação. Eu ficava assim, tô ficando velho, tô com circulação. E aí, quando eu fui ver meu B12, estava baixa, comecei a tratar e aí melhorei. Então, assim, a história do 490 foi um estudo feito com um método de laboratório, mas nem todo método de laboratório vai ser igual àquele do estudo. Então, eu costumo utilizar a metade do valor da referência. Então, por exemplo, se é de 100 a 900, a metade é 500, aí eu uso 500, sabe? Assim, 490. Agora, tem lugar que o valor de referência é diferente. Então, às vezes é 560, às vezes é... Eu uso como referência a metade, mas nunca menos do que 490 por conta desse estudo que eles falaram. E aí, realmente, do ponto de vista da anemia, se você tem 300 de B12, você não vai ter anemia. Mas a gente não está preocupado só com isso, a gente está preocupado com outras coisas. Então, o ideal é que ela fique acima da metade do valor de referência. Principalmente com sintomas, né? Principalmente com sintomas. Eu já li artigos, estudos falando que tem muita gente, muitos profissionais de médicos, né? Principalmente psiquiatras, que tratam a pessoa como depressão e, na verdade, ela tem deficiência de B12. Sim. E, ou seja,
eu vou pela primeira parte. Vamos tentar o fisiológico primeiro? Vamos ver como é que tá a B12. Aí, acertando os níveis de B12, ainda tem os sintomas de cansaço, não tem vontade de levantar da cama, que é muito confuso diferenciar a depressão e aí é o problema de B12. E de Então, ferro junto, né? às vezes junta, às vezes é um combo que derruba a pessoa e todo mundo fala, aí, ó, ela foi diagnosticada com depressão. Aí você pensa assim, vamos fazer um primeiro, antes de tratar como depressão, vamos primeiro fazer uns exames para ver como é que está a situação fisiológica. Às vezes é um problema fisiológico e não psicológico. Claro que hoje em dia é muito diagnóstico, tem muita coisa que pode estar relacionado, mas primeiramente vamos no fisiológico para ver como é que tá, porque os sintomas de depressão e os sintomas de deficiência de B12 com ferro e outras coisas podem muito bem ser mascarados. Acreditamos que a depressão trata depressão e não trata o fisiológico. Então, melhor E dar posso aproveitar o que você Pode. falou, meu amor? É o Uhum. seguinte, o que a Mari falou agora, gente, é super importante pelo seguinte. A maior parte dos sintomas, tanto da deficiência de B12, quanto do ferro, quanto da vitamina D, quanto do hipotireoidismo, quanto da depressão, são sintomas que a gente chama de inespecíficos, tá? Então, assim, na medicina, existem aqueles sintomas que são clássicos de uma doença, que geralmente você vai ver só naquela doença. E existem sintomas que são comuns a várias doenças, e esses são os que a gente chama de inespecíficos. Então, quando a pessoa tem um sintoma inespecífico, por exemplo, eu adoro falar sobre fadiga, porque fadiga, cansaço, né? Essa coisa do desânimo pode ser qualquer coisa. Então, geralmente, as pessoas me procuram muito no consultório, eu recebo sempre, agora não que a gente está na quarentena, né? Mas Sim. quase toda semana eu recebo pessoas novas me procurando para testar tireoide. Lembrar que a tireoide, doenças de tireoide, no caso você falou que você tem, né, Mari? Mas Sim. assim, chega a no máximo 2% da população, dependendo da faixa etária. Enquanto que a deficiência de B12 é 40% e a de ferro é 1/3, 33%. Imagina Então, assim, juntar tudo. Não, pois é. E assim, eu acho que se a gente for pensar numa assistência à saúde do ponto de vista de população, é muito mais lógico a gente começar pelo mais frequente para depois ir para o que é mais raro. Então, assim, a incidência de depressão, eu não sei aqui ao certo, mas eu acho que ela não chega a 10% da população. Se não me engano, é algo em torno de 5%. Então, do ponto de vista vamos dizer assim, chance, qual que é a maior chance? Uma doença que acomete 40% ou uma doença que acomete 2%? Então, a gente deveria sempre começar pelo mais simples ou pelo mais frequente, que é o que a Mari está falando, né? Sim. Eu, como Marilise, não como nutricionista, eu tinha problema de cansaço. Eu dormia na aula, eu vivia cansada, achando que eu estava. Era a época que eu estava fazendo curso técnico, estudando para vestibular e para o Enem, para poder dar um rumo na minha vida. Aí eu não aguentava, eu vivia dormindo. Daí todo mundo dizia assim: ah lá, ó, é vegetariana, tá dormindo, tá cansada, tá fadigada. Aí fui fazer exame de sangue, misturou ferro, porque quem tem hipotiroidismo já tem a menor absorção da reserva de ferro, B12 e tudo num pacote só. Que eu falava assim: eu não aguento mais, eu dormia, eu parava e estava dormindo. Então, assim, depois que eu comecei a tratar, minha qualidade de vida melhorou muito. Eu tomo remédio para o hipotiroidismo regular, não, eu faço exame, está sempre normal, graças ao ferro, à suplementação, né, com remédio. Mas, assim, eu vejo muitas pessoas que não se preocupam em virar o problema de uma outra forma, não é? Por isso que eu falo, faz o fisiológico primeiro, depois que pensa Depois. Mari, o Arthur, psiquiatra, colocou pra gente aqui que depressão é 18% da população. Obrigada, Arthur! Ai, que bom, Que obrigada! bom! Eu não sabia desse dado, mas nunca mais vou esquecer. Muito obrigada. Agora, sim. Mas ainda assim, né? 18% é bastante. Sim. Mas é menos do que 40%. Então, eu acho Sim, que com certeza. vale a pena a gente assim, excluir outras causas. E eu acho que eu aprendi isso com os psiquiatras que são meus amigos, né? Existe a depressão orgânica e existe a depressão clínica. Então, a depressão orgânica é aquela que é secundária a doenças e eu acho que vale muito a pena a gente investigar coisas frequentes antes até de rotular, ou enfim.
aprofundar essa Sim, investigação, né? com O certeza. Arthur tá falando que ele sempre pede esses exames para descartar essas causas orgânicas. Que Ei, legal! Arthur, obrigado por Palmas estar para aqui. ele! Fico muito Ah, feliz porque a gente consegue, através de estudos, artigos e muita pesquisa, a gente consegue relacionar algumas coisas, né? E assim, a gente tem que estudar por conta própria, às vezes, né? Ainda bem que hoje em dia, por exemplo, que nem a Sociedade Vegetariana faz a capacitação de médicos e nutricionistas para poder atender esse público que cada vez está maior, já aumentou muito, e assim a gente busca capacitar esses profissionais para que eles possam atender melhor as pessoas, né? é isso aí. Hum. Vamos sair da B12 e entrar na questão da proteína. A Lilian tinha Vamos, colocado vamos. um comentário aqui. Pessoal, tem entrando um monte de comentário legal, a gente vai tentar passar por todos, tá? Eu queria Isso, agradecer aí. senão a gente vai ficar falando sobre isso. Pois Que é um é. assunto muito amplo, né? Muito. Gente, obrigada por todos os comentários. E a Lilian falou, deixa eu ver se eu acho aqui o comentário dela, mas foi algo no sentido de que ela reduziu o consumo de carne, mas ela ficou só no carboidrato e engordou. Comum, Ai, a né? Lari, obrigada por estar aqui, meu amor. Ela falou que a gente é linda. Ah, Bom, obrigada. Ela eu também. acho que essa história aí desse mito de que carboidrato engorda e que todo vegetariano. Gente, eu ouvi isso de uma colega. Uma vez eu fui num congresso de endocrinologia, eu já estava vegetariana, não, já estava vegana há mais ou menos uns 2 anos. Então tem o Sim. quê? 1 ano e meio, 2 anos. E ela falou assim: olha, você é vegetariana e continua magra? Porque vegetariano só come carboidrato. Ai, meu Deus. E as proteínas, E as né? proteínas, né? E Ela tem fez uma pergunta diferente para não ir direto nas nas proteínas. proteínas, exatamente. E aí é muito interessante porque o Eric Slivich fala muito sobre isso, né? A gente tá vivendo uma fase onde existe o mito da proteína, né? A carbofobia, que é o medo do carboidrato, e a proteína mania, que é a mania de que tudo é baseado em proteína. Sim. Então, eu acho importante a gente conceituar coisas aqui. Então, assim, o nosso corpo, agora falando um pouquinho da minha área, né, que é metabolismo. O nosso corpo, ele precisa de energia para funcionar. E a principal fonte de energia para o corpo é o carboidrato, é a glicose. A glicose é a nossa gasolina. Eu gosto de brincar que a glicose é a gasolina. A gente pode até usar, se, assim, né, se fizer uma adaptação flex, a gente pode até usar o gás natural, mas a gasolina não adianta, é a gasolina, entendeu? Então, o que que acontece? Imagina que assim, o carboidrato ele é como se fosse a gasolina. Você fez lá a sua adaptação para gás natural. Então, em algumas circunstâncias, você consegue usar a gordura como fonte ou até a proteína através da transformação do aminoácido em glicose, através da transformação da gordura em glicose. Mas isso dá muito mais trabalho, isso não é o natural. O natural seria o corpo usar glicose. A proteína ela tem uma função muito mais estrutural, né, do que uma função de dar energia. A gordura também tem uma função estrutural e ela tem muita função de estoque. Então, assim, quando a gente fala numa alimentação saudável, eu aprendi com os nutricionistas que a maior parte da composição da nossa dieta tem que ser de carboidrato e uma menor parte de proteína e gordura. Então, Mari, me corrija se eu estiver errado, em torno de 60% a 65% carbo, em torno de 10% a 15% proteína das É, calorias e 20% a sim. 25% de gordura. Falei certo? Isso. Ganhei Uhum. estrelinhas da Nutri? Ganhou. Ganhou. E aí, meus amores, por que essa proporção é maior? Justamente porque a nossa fonte de energia é o carboidrato. E eu acho que o grande problema tá que as pessoas associam carboidrato a doce. E não é igual. Então, uma coisa é você comer feijão com arroz, uma coisa é você comer fruta, outra, né, que é um carboidrato integral, que tem fibra, que tem um monte de outros nutrientes ali dentro. Outra coisa é você comer uma farinha, que é um carboidrato refinado, processado, que foi retirado tudo de bom que tem nele e ficou só né, o carboidrato. Então, o carboidrato em si não é o problema. É claro que você comer açúcar ou você comer farinha, você vai ter pico de glicemia, você pode ter pico de insulina, você pode ter outros problemas. Mas o carboidrato de verdade, que é esse que a gente está falando, né? As frutas, legumes, verduras e tudo mais, ele Sim. não vai fazer mal, ele não vai te engordar. Eu duvido que engorde, não engorda. Até porque a gente não aguenta comer muito, porque ele tem volume por causa da fibra, não é, minha querida? Isso Então, mesmo. assim, na verdade, eu acho que quando o vegetariano fala, eu engordei porque eu fiquei só no carboidrato, eu tenho certeza que ele ficou foi na batata frita, no pão, na pizza, porque hoje em dia tem tudo isso vegetariano, né? E aí Sim, não é uma alimentação saudável. sim, a questão é a quantidade, né?
Por exemplo, eu uso muito com os meus pacientes, eu acho que muita gente vai se identificar com isso, a questão da montagem do prato. Normalmente, o que a gente faz, o prato ideal, metade do prato salada e legumes cozidos, né? Um quarto do prato carboidrato e um quarto do prato proteína. Por exemplo, vou fazer um macarrão. Vou comer um quarto do prato? Não, vou querer o macarrão, o prato inteiro. Inteiro, Então, se você pensar que você precisa de um quarto do prato, 3/4 você já está comendo além do que você precisa naquele prato ideal. Então, os 3/4 do prato, um quarto vai servir para te dar energia. E esses 3/4, o organismo muito sábio, eu não sei se vai precisar disso daqui, mas eu vou reservar então. Vira gordura, não vai usar como energia, vira estoque, e é onde que armazena justamente onde ninguém gosta, né? Que é na Que pança. na barriguinha, na pochete, essas coisas. Então, a questão da quantidade mesmo, acertar a quantidade e a qualidade dos alimentos. Qualidade, porque o macarrão, se você for ver, de uma forma geral, é o carboidrato processado, né? Sim. Ninguém aqui tá falando de macarrão de abobrinha, quem dera, né? Não. E assim, a questão não tenho condições de comprar o integral. Ok, mas acerta a quantidade então do refinado. Não adianta dizer assim, eu sempre pergunto para os meus pacientes, quando você faz um prato de macarrão, você lembra de comer a salada? Não. Então, já perdeu a parte das fibras. Das ali. fibras. A Larissa tá perguntando para você quantas paçocas por dia. Não, a Larissa com as paçocas dela, não vou dizer nada. A Larissa é a louca das paçocas. Ali, ó, Lari, ela vai adoro, dizer mas eu assim, como. a paçoca tem açúcar e tem o amendoim que é proteína, então ela se agarra nisso, entendeu? Pois é. Sem falar na gordura também, ou seja, é um alimento completo ali, né? Completo. A sorte da Larissa é que ela faz academia, porque se imagine a quantidade de paçoca que ela come se ela não queimasse essa quantidade de paçoca. Tudo bem, Lari, depois a gente conversa. Ai, gente, olha, eu me divirto aqui com vocês são demais. Eu tô vendo vários comentários muito legais aqui. Essa Lilian que perguntou, né? Oi, Lilian. Você falou que o lance é o feijão com arroz e o bendito pão. O feijão com arroz não é o problema, gente. Vamos absorver o feijão. A gente é feijoeira, né, Mari? Arroz e feijão. Uhul. Rainha do prato. Time pratão. Isso mesmo. O arroz e feijão não é o problema. Até porque quando a gente come arroz e feijão, geralmente a gente come a salada. Geralmente a gente come um legume junto, né? Pelo menos eu como. Então, o problema não tá no arroz com feijão. O problema tá, primeiro, no que a Mari falou, que é as quantidades, né? Lilian, se você ama feijão com arroz, se joga, meu amor. Se joga. Sim. Melhor coisa que tem é comer feijão com arroz. Não tem um casamento mais perfeito, a gente né? fala que o feijão arroz é o casamento perfeito, né? Que exato. falta de proteína e carboidrato no arroz, tem no feijão. Um completa o outro. É tipo yin e yang, né? Exato. E a corzinha também, né? Quer dizer, Sim. feijão preto, porque eu sou carioca, eu gosto do feijão preto. Sim. Eu também gosto mais do feijão preto. Mas é assim, a questão do feijão e arroz, feijão rico em fibra. Se o arroz for integral, ele também tem fibra, tem carboidrato, tem proteína suficiente para um completar o outro. Já, por exemplo, a questão do pão é a quantidade e a qualidade do pão. Normalmente tem muito paciente que vai lá e fala, só como pão integral, mas você lê o rótulo dos alimentos para saber se realmente é integral, porque tem o falso integral, né? Porque depende muito, as pessoas normalmente não olham o rótulo do alimento para ver se ele é integral ou não. Porque o primeiro ingrediente é o que tem mais. Se, por exemplo, o primeiro ingrediente for farinha refinada, não é integral. Então, tem que vir primeiramente farinha integral para ser integral. E assim, eles usam 25 grãos, aí você olha lá, a maior quantidade é farinha branca. Então, não é. Mas a questão do pão é a quantidade. O que eu falo? Você come de tudo, só acerta a quantidade, né? É isso aí. O pessoal tá falando muito aqui. Bom, eu particularmente não como pão porque eu sou intolerante a glúten, mas isso sou eu. E aí não como pão que eu falo, pão comum, né? Então eu tenho feito algumas receitinhas em casa. Então, assim, eu aprendi a fazer a receita daqueles pãezinhos tipo pão de queijo, só que pão de beijo, que o pessoal fala, Isso. né? Com mandioquinha, com batata doce. Nossa, gente, fica tão gostoso.
Fica uma E na delícia. verdade, você está comendo comida de verdade, né? Então não vai tanto processado assim. E Lilian, se você precisar de ajuda, é o que a gente estava falando no começo da live, tá? Cola aqui na SVB, cola aqui na Segunda Sem Carne, tem um monte de receita legal. Eu acho que ter referência aí, tá perto de quem também tem os mesmos ideais que a gente, faz toda a diferença, não é, Mari? Sim, e também na questão do conhecimento, da informação, no site da SVB, os materiais são gratuitos para baixar. Então, tem os guias, tem o livreto Alimentação Sem Carne, que são básicos para você já saber como fazer a transição, né? E assim, todos gratuitos. Existem livros que estão à venda na loja da SVB, mas esses são complementos, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Mas no site da SVB vocês têm os materiais gratuitos também. Eu vi um Legal. negócio aqui sobre a fenilcetonúria. Você pode explicar um pouquinho também? Olha, a fenilcetonúria, eu confesso que não é muito a minha área. Uhum. Então, eu não sei se eu vou saber responder. Sim, acho que é Diário de Vegana. Sou fenilcetonúrica e estou na fase de adequação da fenil com o veganismo. Alguma dica, meninas? Nossa, eu vou ficar devendo. Vou até dar uma estudada sobre isso, viu, Sim, eu querida? também. Também, vou ter que dar Legal. uma verificada. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Macarrão de arroz. Quantas paçocas por dia? Ai, meu Deus. Ah, tem uma Macarrão pessoa de que arroz. colocou aqui, muito legal. O carboidrato é a lenha do fogão a lenha. É isso aí, arrasou. Isso é verdade, com certeza. Travessias em baú, é isso mesmo. Uhum. Ó, o macarrão de arroz, normalmente ele é o arroz branco mesmo, né? Que é feito macarrão. Também cai na mesma questão. 1/4 do prato de carboidrato serve para dar energia. Que É isso mais? aí. Que mais? A Lilian falou que ela tá no caminho desde os 4 anos. Mas é isso mesmo, querida. Eu acho que a nossa vida é uma jornada, né? E cada passo conta, e cada passo a gente tem que aprender alguma coisa, e cada passo está vindo para ensinar alguma coisa. Então, assim, eu costumo aproveitar esse gancho para falar que a gente vai ter desafios, né, ao longo de toda a vida em várias áreas. E ter me tornado vegana, e na verdade ter parado de comer glúten, foi um desafio pessoal que, na verdade, eu vejo que hoje me deixou muito mais forte para encarar qualquer outro desafio, qualquer outra mudança. Então, eu hoje me sinto muito capaz de promover mudanças na minha vida, porque se eu conseguir promover uma mudança tão profunda quanto aquilo que eu costumava comer, eu tô pronta para todo o resto. Então, eu acho que é legal a gente entender que nada é por acaso mesmo e que eu Sim. acho que a gente tem que olhar para esses desafios e essas dificuldades como oportunidades de aprendizado. É isso aí. É isso mesmo. Agora, eu me lembrei de uma pergunta lá em cima, acho que é da Marcela, que a questão de o fluxo menstrual e o ferro. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Que eu adoro essa explicação sobre o ferro. Ai, eu sou apaixonada por essa mulher, todo o conhecimento que ela tem. Eu só quero sentar do lado dela e ficar só ouvindo, assim, ó. Maravilhosa. Gente, o ferro, eu amo ferro porque eu tenho deficiência de ferro, né? Então eu estudei muito sobre isso. E assim, é interessante porque o ferro, ele é um mineral que ele é extremamente importante para várias funções do corpo, em especial para a formação do pigmento vermelho dos glóbulos vermelhos. E é esse pigmento vermelho que carrega o oxigênio. Então, olha que interessante, amores. Graças ao ferro, a gente consegue levar o oxigênio para vários tecidos, e é esse oxigênio responsável pela célula respirar e queimar o carboidrato. Então, assim, não só o carboidrato, né? Transformar os alimentos em energia. Então, o ferro, ele é de extrema importância, não só para que a gente possa ter disposição, conseguir praticar exercício, para que a gente, enfim, tenha cabelo bonito, unha bonita, etc., mas até para a questão do emagrecimento, e as pessoas não relacionam muito isso, né? Então, o que acontece? O nosso corpo, ele tende a ter um certo estoque de ferro através de uma proteína chamada ferritina. Normalmente, nem sempre, mas normalmente essa proteína, o nível dessa proteína, ela diz pra gente como que estão os nossos estoques. No meu caso, a ferritina não é um parâmetro de estoque, porque eu tenho uma alteração que é parecida com a hemocromatose. Então, existem situações em que a ferritina não é, mas normalmente ela é um medidor do estoque de ferro. E da mesma forma como eu expliquei para vocês da B12, conforme vai caindo o estoque, começa a faltar
primeiro para os tecidos não nobres. Então você começa a ter cabelo fraco, unha fraca, a pele já não vai ficando tão legal, você começa a ficar cansada. Daí o ferro vai caindo, o estoque vai caindo, aí você começa a ter a tal da síndrome da fadiga crônica. Aí o ferro vai cair, mas a medula tá lá linda, recebendo o ferro dela, produzindo sangue, certo? Conforme o estoque vai caindo ainda mais, você começa a ter até uma contraindicação de fazer exercício, porque o nível fica mínimo. E nessa hora pode começar a afetar, inclusive, a função reprodutora e aí a menstruação. Então, a menstruação ela é uma das principais causas de perda de ferro crônica na mulher. Por isso que as mulheres têm muito mais chance de ter deficiência de ferro que os homens. Mas quando você chega num nível muito baixo de estoque, o corpo pensa, por que que eu vou continuar perdendo? Então, assim, existe até a deficiência de ferro como causa de irregularidade menstrual, dificuldade de engravidar, porque o nosso corpo é sábio, né? A natureza é muito linda. Até que chega num nível tão baixo que você começa a ter anemia. Então, assim, essa escadinha, muitas vezes, quando a gente vai olhar o valor de referência está olhando só para anemia. Mas nesse meio a gente perdeu um monte de coisa. Por isso que eu acho importante a gente se consultar com profissionais que entendam, nutris e médicos, para que a gente possa acertar isso daí e ganhar qualidade de vida. Ninguém vai morrer se o cabelo tá fraco e a unha tá quebradiça. Mas assim, isso impacta na autoestima, isso pode estar associado também a um quadro de cansaço, fadiga, pode impactar na nossa função reprodutora, pode impactar na nossa... E tem uma outra coisa que aconteceu comigo, Mária, eu não sei você tem deficiência de ferro também? Tenho. Eu agora estou melhorando. Cada dia é uma evolução. Depois das aulas que eu tive com você, eu falei, nossa senhora. Mas aí melhorou bastante. Mas eu tenho deficiência pelo hipotireoidismo mesmo. Minha reserva é sempre baixinha. Baixinha. E eu, gente, comecei a ter o que a gente chama de perversão do apetite. Eu acho que todos vocês se lembram da época dos livros da escola, daquelas crianças que comem tijolo e barro por causa da... Então, assim, você chegou nesse ponto? Eu não cheguei a comer tijolo e barro, mas sabe bacon de soja, que é aquele vermelho e salgado? Sim. Eu comia aquilo desesperadamente. Mascagelo. Também. Sabe? Ficar com vontade de lamber o sabão na hora que você tá tomando banho. Eu nunca fiz, mas eu tinha vontade. E aí, assim, isso me despertou pro quanto que o ferro mexe com tudo na nossa vida, né? Até mesmo a mulher... A questão da mulher também, às vezes ela perde até a menstruação, ela fica meses sem menstruar. Sem menstruar. Pode dar, a Valéria falou, né? Pode dar síndrome de pernas inquietas. Um sintoma muito interessante é você acordar cansado, você dormir tipo 12 horas e acordar parecendo que passou um trator em cima de você. E a Aventura Movimento perguntou, e o excesso? O excesso também é um problema. Então, isso que eu acho bonito quando a gente estuda o corpo humano e a gente estuda nutrição, fisiologia, endocrinologia, né? Que é a minha área. O nosso corpo ele foi feito para estar em equilíbrio. Falta e excesso fazem mal. Falta e excesso de proteína faz mal. Falta e excesso de carboidrato faz mal. Falta e excesso de B12 faz mal. Falta e excesso de ferro faz mal. Então, assim, como que a gente acerta? Existe uma variação individual, porque tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com quanto você perde, quanto você absorve, etc. Mas existe uma faixa de normalidade ali que a gente deve buscar, que é essa faixa de equilíbrio, né? Sim. Estão perguntando sobre a soja. Vamos só dar uma breve informação sobre a soja, né? Porque tem muita gente que ainda acredita no mito que, por exemplo, a soja trata muito dos hormônios femininos. E os homens que consomem soja podem desenvolver algum tipo de outra... como que eu posso te dizer? Feminização. Isso, fugiu. É que é muita pergunta aqui. É muita pergunta. CRP5 falou que na menopausa o ferro recompõe. Não é que recompõe, a mulher para de menstruar, ela para de perder. E com isso ela consegue recuperar melhor, tá? Sintomas do excesso, então, o ferro, na verdade, ele começa a acumular nos tecidos. E principalmente o fígado, porque o fígado, ele é nossa mãe-vó, lembra, Mari? Isso mesmo, mãe-vó. O fígado é aquele que filtra tudo e tenta proteger o resto do corpo dos excessos e faltas. E aí pode começar a acumular ferro, inclusive ter problema de fígado, até cirrose. E você pode acumular ferro no coração, você pode acumular ferro em vários tecidos, isso é um problema sério. Então o excesso também é um problema. Mas assim, a não ser que a pessoa realmente tenha uma disfunção do metabolismo do ferro, é muito difícil só com a alimentação você ter excesso de ferro. É difícil você repor ferro com a alimentação, imagina o excesso. Sim, então o problema não é na alimentação, o problema vai estar aí no metabolismo da pessoa, tá, meus amores? Aí falando da soja um pouquinho. Então a soja é uma leguminosa aí que tem
mais proteína que o feijão, então eu adoro a soja. Quer dizer, eu não gosto do gosto, eu como porque eu acho ela um alimento assim nutricionalmente muito bom para nós Sim. né, que buscamos a proteína vegetal. E ela tem um composto dentro dela que é, na verdade, um antioxidante e que tem um efeito estrógeno-like, que eles chamam de fitoestrógeno. Só que esse efeito é um efeito muito pequeno na quantidade que a gente come do grão da soja. Para você ter esse efeito, você precisa ter um processamento e uma concentração dessas substâncias, que é o que o pessoal faz com as isoflavonas que foram para o mercado, né, de fitoterápico para tratamento de sintomas de menopausa. Então, assim, o fato de você comer soja no almoço e no jantar, não é isso que vai fazer você ter feminização, muito pelo contrário, tá? A gente vai estar aí se beneficiando da parte nutricional da soja. O grande problema é que, assim, a soja por muito tempo, eu vou trazer aqui um ponto para a gente refletir, até por favor, você me complementa, tá, Mari? Uhum. É que a soja, ela foi a única opção para quem tinha intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. E eles usam, para que essa produção pudesse ser industrial, eles usam muito agrotóxico na hora de produzir a soja. Então, a gente tem coisas que a gente não sabe diferenciar se é o efeito do agrotóxico, se é o efeito da própria soja. Muitas vezes é o efeito do próprio agrotóxico, né? Porque Sim. o agrotóxico em excesso também tem um efeito estrógeno-like, ou seja, semelhante ao hormônio feminino. E o consumo excessivo e a exposição excessiva a agrotóxico é muito ruim para o homem, para a mulher, para a criança. Pode dar uma série de problemas. Eu não vou entrar nisso agora, porque isso é um tema que eu adoro e também, se deixar, eu falo pra caramba. Daqui a pouco a gente tem que encerrar a live, Sim. tá? O Ricardo, tudo bom, meu amor? Então, assim, complementa aí o que eu falei em relação à soja do ponto de vista da nutrição, Mari. A questão da soja é assim, tem muita gente que fala sobre a soja texturizada. E a soja texturizada, ela não é tão vilã quanto se parece, porque o que é a soja texturizada? Ela o que sobra quando se faz o óleo vegetal, o óleo de soja. E daí ela sofre um processo, na verdade, como se colocassem ela numa panela, aquele restante, e elevassem a temperatura para ela virar uma pipoca. Então, assim, é um processamento. Se a gente puder usar os alimentos integrais na forma mais simples, ok. Mas, assim, a texturizada, ela não tem tanto problema de usar. Tem muita gente que eu só uso a soja texturizada. Mas tem tanta outra coisa que você pode usar. É o que eu falo. A questão da variar as coisas. Não é só viver de soja. Ou viver... diversificar, né? Um dia come soja, outro dia come feijão, outro dia... o feijão tem que estar em todos os dias, mas assim, tem muita gente que fica presa somente àquela soja. Mas existe a soja fermentada, que é o tofu, que é muito bom. Então, assim, a soja, ela não é uma vilã. Tem até um livro do Dr. Lucas Caseri, que é Desmistificando os Mitos da Soja. Esse é um livro muito bom para quem quer se aprofundar nisso, que é muito interessante, assim, sobre os hormônios. Ele fez um apanhado de vários estudos sobre isso. Então, assim, não é vilã. É a quantidade, é a questão da quantidade mesmo e da diversificação, né? Isso mesmo. Mas, tem muitas perguntas. Se depender da gente, a gente vai o dia inteiro explicando, porque a gente gosta de falar, né? E eu adoro quando o pessoal interage. Eu tô vendo que vocês estão, inclusive, um ajudando o outro. Isso é tão lindo de se ver, meus amores. Sim, e assim, é a dúvida de todo mundo. São dúvidas simples, mas é a dúvida de todo mundo, né? Mari, ela perguntou se o hambúrguer industrializado de soja continua com as mesmas proteínas. Eu acho essa pergunta legal. A questão, assim, o hambúrguer é um processado. Não, a proteína tá lá, mas a questão é o processamento mesmo dela, né? Não, assim, o que puder usar na forma natural, melhor do que o processado, né? Sim. A Marcela pediu para você falar da filiação dos contatos da SBRB, porque a gente já precisa encerrar já, né? Já tá. Sim, verdade. A gente continua com a questão da filiação. Não sei, não sei se todos aqui são filiados, mas o que é a filiação? As pessoas pagam um valor para a SVB continuar fazendo o nosso ativismo. Então, nesses tempos que a gente está nessa pandemia,
A gente pede que continue fazendo a filiação, continue acreditando no nosso trabalho, que através desse valor pago que a gente continua fazendo as nossas ações, continua produzindo os nossos materiais e assim, continuem se filiando, continuem fazendo a parte de vocês. E a questão dos materiais estão todos disponíveis no site da SVB, na parte de publicações, ali todos os materiais são gratuitos e é isso. O pessoal tá agradecendo aí a gente, Sim, meus amores, muito obrigada. Muito Perguntaram se obrigada. vai ficar gravado, acho que você vai deixar 24 Sim, horas aí 24 no perfil. horas fica disponível. Eu Isso agradeço, aí. Ju, por você disponibilizar o seu tempo num dia de feriado. Não, Eu eu amei estar agradeço aqui com muito você de novo. pelas informações. Sempre é muito mais informações e a gente não tem tempo de falar todos. Imagina, para eu conhecer essa mulher, eu fiquei quase 8... Foram o final de semana inteiro, né? Para conhecer ainda faltou coisa. Ainda faltou coisa, opa! Sim, mas é assim... Agradeço todo mundo que ficou. Vai ficar disponível por 24 horas a nossa live. Tá bom? Tá bom. Obrigada, Ju. Meus Tudo amores, de bom. um bom dia, um bom feriado para Obrigada todos. a Mari, todos. meu amor, obrigado. Um bom dia, um bom feriado para você. E eu também sou afiliada da SVB, pessoal, então vamos lá afiliar. Isso mesmo. Tenho minha carteirinha. Obrigada a todos que participaram também. Beijos. Um beijo, bom feriado. gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faremos outras. Sim, com certeza. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijos.